Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tá bom o ambiente aqui, tá bom, né, querido? A presença de Deus aqui. Gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia comigo em livro do profeta Oséias, capítulo 14. Eu confesso a você que eu estava essa semana com a palavra, meditando, me alimentando bem dela. Estava quase que garantido que eu faria assim, que palavra. Quando chegou de ontem para hoje, Deus mudou tudo e me fez, vou dizer para você que eu comi um pouco deste livro. Não tem aquele pregador que diga que o assunto se esgota aqui comigo. Sempre tem mais alguma coisa, como diz a palavra, se você cavar mais um pouquinho, você vai achar. Né? Você estiver com fome, você vai achar. Lá no capítulo 14, claro que nós não teremos tempo para falar de tudo, mas Oséias capítulo 14. Oséias capítulo de número 14. Versículo de número 9. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, Davi, não vou gritar não. E me ajuda aí. Glória a Deus. 14, versículo de número 9. Como diz, quem é sábio para que entenda essas coisas. Quem é prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Mas os transgressores neles cairão. Pode sentar. Vou só repetir. Deixa lá mais um pouquinho, Davi, para me repetir mais uma vez. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. O caminho de Deus não é para se firmar. O caminho de Deus é para ficar em pé. O caminho de Deus é para fortalecer. Mas tem uma classe que nunca vai se firmar no caminho de Deus. São quem? Os transgressores. A mentira nunca pode se firmar na coluna da verdade. A palavra vai dizer o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que Deus me levou a meditar sobre isso aqui. Aqui no capítulo 14, no versículo 1, vai dizer o Senhor, uma exortação de Deus ao arrependimento, mas uma promessa também, sabe de quê? De perdão. 14:1 vai dizer, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teus pecados tens aí. Uma classe que conhecia Deus, uma classe que conhecia a lei de Deus, mas agora o Senhor está falando o quê? Vocês caíram por causa da transgressão. Vocês caíram por causa do pecado. E esse profeta aqui, ó, só algumas coisas, Davi agora me ajuda. Alguns pecados que o profeta, ele relatou acerca desse povo. Está aqui no livro. Primeiro, 4:2. Oséias 4:2. Me ajuda aí, Davi. Ó, Davi vai colocar aqui. Não precisa nem de você, pode olhar aqui, ó. 4:2. Se permaneceres o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente o quê? A outro. Versículo 4 agora. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contende com o sacerdote. Não, eu estou certo, pastor. Não, a razão está comigo. Eu falo que o Evangelho muitas das vezes não te dá nem razão quando você está certo. Sabe por quê? É melhor ganhar o reino do céu do que de repente eu sair ganhando e dizendo assim, eu limpando a minha boca e falando assim, ganhei mais uma vez, mas só que o reino de Deus perdeu. É melhor você perder aqui e o reino de Deus ganhar. Não, mas eu vou até o fim pela minha causa, eu vou lutar por essa causa, eu vou brigar.
Vamos lá, Davi. A luxúria, o vinho, o mosto tiram o coração. 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria o engana e prostitui-se, aparta-se da sujeição do seu Deus. Lá no versículo 13 agora. Sacrificam sobre os cumes do monte, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do amo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Lá no 5:2. Isso é só algumas coisas que Deus está usando o profeta para apontar no meio do povo. Os revoltados se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Vamos lá no versículo 6, 8 e 9. Capítulo 6, versículo 8 e 9. Capítulo 6, 8 e 9. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo conceito. Sim, eles cometem abominação. Vamos continuar. Capítulo 7, versículo 1 e o 5. Algumas coisas que Deus está usando o profeta. 7, capítulo 7, versículo 1 e o 5. 1 primeiro, Davi. Versículo 1 e o 5. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra e horda dos salteadores e despoja por fora. Versículo 5. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frasco de vinho, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Capítulo 8, 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos de Judá, multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviei um fogo contra as suas cidades que consumirá os seus palácios. Capítulo 10, versículo 1 e 4. Israel é a vide estéril que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas as estátuas. Versículo 4. Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Vamos lá, no 13:2 agora. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram a imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, toda a obra dos artifícios, dos que dizem, os homens que sacrificam, beijem os bezerros. É isso que está dizendo. E agora no 14:2 vai dizer, no 14:1 vai dizer, converte-te, ó Israel, porque pelo teus pecados tem caído. Então eram muitas coisas que o povo que conhecia, que na verdade deveria ser o quê? Um exemplo de Deus. A solução agora seria o quê? Deus está usando agora o profeta, e chega um momento que Deus usa, sabe o quê? A vida do profeta. Tem momento que Deus às vezes usa a pessoa, usa às vezes a sua palavra, usa pessoas, usa algum instrumento, alguma ferramenta para falar conosco. Ei, o caminho está errado, ei, não toma essa decisão, ei, não vá por aí. Tudo isso aconteceu, e você vê lá atrás quando isso começou a acontecer. Lembra quando morreu Salomão e daqui a pouco seu filho vai reinar e ele vai pedir conselho aos anciãos. Você fala, mano, você seja servo desse povo aí, que esse povo sempre vai te obedecer. Aí vamos consultar a juventude para ver o que ele fala para eles, que se o jugo do seu pai for pesado, o seu dedo mindinho vai ser mais pesado ainda. O povo fala, a gente não tem rança nenhuma aqui, vamos procurar o nosso rumo, e foi aonde dividiu a coisa. E às vezes você vai encontrar falando de Efraim, mas está falando da tribo de Israel, está falando do quê? De uma das tribos mais importantes, a maior tribo, que era do reino do norte. Era a maior tribo. Então o Senhor às vezes está usando o nome de Efraim para
eles saíram, e eles agora estão fazendo o quê? Eles estão fazendo aliança política. Os sacerdotes, a Bíblia fala que os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo. Sabe por quê? Ó, está aqui o meu sacrifício. Ó, tá bom, pode trazer que você está aceito diante de Deus. Pode trazer que você está aceito diante. Só que Deus está vendo tudo isso. Aqui no texto vai dizer aqui que Deus, Ele é um Deus que observa. Deus, Ele é um Deus que Ele faz, sabe o que? Ele observa tudo, Ele não deixa passar nada desapercebido. Olha o que diz aqui no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 15. Bota aí, Davi, para todos nós aqui acompanhar. Prometo que não vou te enfadar não, mas pelo menos vamos falar de Bíblia, da palavra do Senhor. Olha o que o Deus está falando. Não sabe Deus chegar ao ponto de falar dessa maneira. Capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheça o culpado e busque a minha face. Estando eles com fome, pastor, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ai, toda a camarada. Aí o crente se posiciona, o crente está na oração, o crente está na consagração, o crente quer ir para monte, o crente quer estar em tudo quanto é envolvimento na igreja. Mas como? Como que aconteceu tudo isso? A coisa apertou lá em casa. Eu senti, comecei a me sentir enfermo. Deus começou a me mostrar o leito de novo. Tem pessoas que são movidas assim. Não é essa a vontade de Deus, irmão. Mas Deus está procurando, sabe o quê? Um relacionamento conosco. Deus está todo momento procurando o quê? Um relacionamento conosco. Mas infelizmente tem pessoas que às vezes são dessa maneira, e o Senhor está falando, ó, então tá bom, eu vou voltar para o meu lugar e vou deixar vocês ir até onde quebrar a cara. É tipo assim, sabe? Vou cruzar meus braços e vou deixar ver até onde você vai. Vai, daqui a pouco volta, quebradinho. Pastor, estou voltando, quero minha carteirinha de volta, quero me reconciliar, quero voltar a participar do que é ceia. Quanto tempo eu não sei o que é ceia, quanto tempo eu não sei o que é uma consagração. Eu preciso restaurar na minha... E ele vai dizer assim, olha lá no capítulo 6, versículo 1, bota lá, Davi, coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim, ó, vinde ao convite dele. Ainda dessa maneira, eu vou ficar de longe, eu vou deixar até ver aonde vai a tua força, até onde vai a tua sabedoria, até onde vai o teu conhecimento, até que você chegue ao ponto de voltar para mim. O Senhor manda o convite, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, mas Ele também nos sarará. Ele nos despedaçou. O que é isso? É um tratamento de Deus, é um quebrantamento de Deus, é um tratar de Deus. Ninguém se mete, ninguém consegue se meter nisso. Quando está na mão do Senhor não adianta, não tem sacerdote, não tem profeta, não tem pastor, ninguém consegue entender. Não, Deus poupa ele, deixa que eu estou tratando. Eu fiz a ferida e eu mesmo vou sarar. E quando volta como? Puxa, transformado. Aí vai dizer, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E como que nós vamos viver agora? Viveremos diante dele, na presença dele. Na presença dele já não estamos mais vagueando, já não estamos mais andando aí, sem saber que nossos passos não estão sendo bons. Não, nós estamos diante dele. Que coisa maravilhosa. Então o que falta para mim e para você? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas eu já conheço. Eu conhecia também. Mas o Senhor está falando assim, não. O Senhor dá filhos para o profeta e coloca nomes que têm um significado importantíssimo. Alguns que o Senhor está falando aqui, olha primeiro, Jezreel, capítulo 1, versículo 4, que diz, Deus é aquele que espalha.
é aquele que semeia. Aqui é a palavra que ele disse: o Senhor, põe o nome, capítulo 1, versículo 4, de Jezreel, porque Deus é o Deus que dispersa, é o Deus que espalha, mas é o Deus que semeia também. Deus está trabalhando em alguma área que eu tenho que falar assim, eu tenho falado isso com Deus, Deus vai trabalhando em alguma área que eu preciso ser trabalhado. A irmã falou aqui de paciência. Irmão, como que isso está tendo tão testado nos dias de hoje? Está sendo tão trabalhado no dia de hoje. Tem um livro lá que chegou e fala assim, ó, como manter a cabeça nesse mundo de cabeça para baixo. Como manter a tua cabeça no mundo de cabeça para baixo, querido? Senão daqui a pouco tu é levado de um lado para o outro, e nós não somos levados, não. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor. É isso. É isso que ele, é isso que eu quero, é isso que eu quero. O segundo, capítulo 1, versículo 3, logo ama, que significa sem misericórdia. Deus sem misericórdia, não está dizendo que Deus não vai exercer misericórdia, porque lá no final, o fechamento de tudo isso aqui, está lá no capítulo 14, o Senhor chamando o quê? Se converte, Israel, porque pelos teus pecados vocês têm caído, ou seja, a nossa força, eles vão dizer da seguinte forma: a Síria não pode mais nos ajudar, os cavalos já não podem mais nos sustentar, porque isso era confiança. Os cavalos do Egito, quem tinha isso? Era garantia, não. O Senhor falou: esses cavalos não vai valer de nada. A Síria, essa potência toda que vocês têm feito, essa aliança política, não vai resolver de nada. Eu continuo sendo Deus. E vai chegar esse momento. E Deus usa, eu falei, Deus usa a vida de pessoas, querido. Deus usa às vezes coisa como se fosse algo simbólico, e de repente Deus está falando contigo. Às vezes uma criancinha, não, eu estou aguardando vir um vaso de Deus, de repente uma criancinha vem aqui e te fala, viu aqui? Aqui estava aqui, minha sobrinha aqui na mini vigília aqui. Aquela menina era desse tamanho quando ela estava no presídio para me visitar. E uma vez ela me forçou a participar de um culto lá dentro, sem eu querer, na hora da visita. Ela, vamos ouvir Deus falar. Eu ouvi Deus falar, né? Que negócio é esse? Ainda botou a mão assim na parede, escrito assim: Jesus te ama. Aí me fez sentar e ficar ouvindo lá um preso pregando a palavra. Ela falou: Deus está falando. E eu falei: como que Deus está falando? Os transgressores vão cair no caminho, mas os justos, eles vão se firmar. E depois desses anos todinho, ela caminhou por um caminho aí de perdição, irmão, até a família olhar assim, ela não tem mais jeito. E ela botou lá no estado lá, quantas sexta-feira eu coloquei, né? Sextou, vivendo na bebida, vivendo na prostituição, mas eu pude glorificar a Deus, porque a minha sexta-feira foi na casa do Senhor. Ela bebeu quase com as 3 mulheres na vida dela. E estava aqui, ó, viu como é que chorou aqui, como é que quebrantou aqui? Não, isso é Deus que faz essa obra. Não, pastor, mas parece que está tão distante, será que vai vir agora? Parece que está tão distante. Aqui está falando de quê? De chuva temporânea, seródica, prega tempo e fora de tempo, porque Deus, ele pode agir, ele pode fazer, querido. Aleluia! Nada é por acaso, está lá Mateus, lá adora em o nome do Senhor. Nenhuma semente que você coloca, ela é lançada fora. Ela é lançada fora. Deu problema no carro, eu falei: se eu andar mais um pouquinho, eu sei que Deus me mostrou em sonho o carro parando. Eu falei: meu Deus, o negócio vai dar ruim mesmo. O carro parando, eu falei assim para minha esposa: esse carro vai parar. Aí consegui colocar o carro na mão do mecânico, mas peguei a maior Bíblia que eu tinha, eu falei assim: eu vou voltar a pé. Eu vou voltar a pé, mas vou subir pelo beco. A minha esposa falou: sobe por ali não, tu vai ficar cansado, vai pelo outro lado. Na hora de eu sair, o mecânico falou: sobe pelo beco. Eu falei: não, eu vou lá pela frente. Ali subi pela Ana Batista, vou subir pelaquele lado ali. Quando chegou lá em cima, o primeiro, ser evangelizado. Daqui a pouco, quando chegou no segundo, daqui a pouco falou assim: eu não quero mais essa vida, eu quero sair disso o mais rápido possível. Se tiver um lugar para mim sair daqui. Mateus aceitou Jesus, chorando, com o coração quebrantado, e Deus já havia falado ali naquele momento. O Senhor falou assim: o diabo já preparou a sepultura para você, mas hoje o Senhor está cortando esse laço. Eu sei, Senhor,
continua sendo Deus. Eu e você precisamos acreditar nessa restauração. Chegamos na casa dos pais, na casa da família dele. A mãe falou assim, mandou lá no estado, falou assim: olha, eu dormi muito tranquilo. Eu não estava vendo a hora de meu filho chegar a notícia que mataram meu filho. Mas Mateus agora está nas mãos do Senhor. Lá no culto, que maravilha, recebeu da parte do Senhor. Ele falou: eu quero ir no culto com o Senhor. Então vamos embora para o culto. Depois a gente vai para o renovo de Deus. Está lá no renovo de Deus e é você, eu e você que vamos continuar ajudando essa obra. Sabe por quê? Aonde eu não posso ir, a tua ajuda chega, a tua oração chega, o teu clamor chega. Sabe por quê? Há um Deus que ele tem o controle de tudo. E agora? 14:8. O Senhor vai dizer aqui, vamos aqui no 5 diante. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes. Deus está falando de uma restauração. Deus está falando de uma restauração. O povo estava distante, o povo estava numa idolatria tremenda. O povo que deveria ser um exemplo para outra nação, parecia que estava fazendo, sabe o que? Fedendo, cheirando mal as narinas de Deus. Deveria ser um modelo. Eles atravessaram o Jordão, conseguiram tomar Canaã, mas Canaã tomou também o coração de cada um deles. Eles viraram um povo idólatra. Um povo que o que Deus havia condenado naquele povo, agora o povo dele está praticando tudo isso. Mas Deus ainda está mostrando que ainda pode haver restauração. Pode haver restauração. O Senhor vai dizer assim: eu serei para Israel. Aí o Senhor vai dizer, não sei, estender-se-á as suas vergonhas, os seus ramos, e a sua glória será como da oliveira, o seu odor, o seu cheiro, o seu perfume como do Líbano. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificadas como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Então ele vai dizer lá no versículo 8, bota isso aí, Davi, para nós aqui. Então Israel agora vai dizer aqui, imagine uma pessoa toda idólatra, agora está falando assim: o que tenho eu mais com os ídolos? Bota lá, Davi, 14:8, que coisa maravilhosa. O que tenho eu? Efraim dirá: o que mais tenho eu com os ídolos? Acabou, meu irmão. Isso mudou, isso foi arrancado da Bíblia. Eu tenho ouvido ao Senhor, eu tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde. Quando eu vi essa faia verde, de mim é achado o teu fruto. Essa faia verde é sinônimo, sabe de quê? Propósito, força e renovação. Propósito, força e renovação. Não é só a necessidade de uma renovação na minha e na tua vida, sabe por quê? Deus, ele tem um propósito, e é esse o propósito que ele quer realizar na minha e na tua vida. Então, 3 coisas que Deus será para Israel. Aqui um observador manifestando o quê? A sua providência. Como nossa Maria começou aqui, Deus só foi estendendo o negócio aqui, né? Deus só foi estender aqui um provedor. Outra coisa, uma faia verde, um propósito, força e renovação. E mais uma árvore frutífera. Um Deus que provê todas as coisas. Aleluia. A pessoa faz aliança, sabe por que faz aliança? Porque não confia em Deus. Porque se ela confiar em Deus, ela fala assim: a proposta vai vir do pecado, mas eu vou rejeitar. Eu vou continuar confiando em Deus. Vou continuar confiando. Aí depois disso tudo, irmão, desse resumo todo, aí nós paramos lá no versículo de número 9. Bota isso para mim, bota isso para você, Davi. Aí nós paramos lá no versículo 9, coisa maravilhosa. Quem é sábio? Aí, quem vai entender tudo isso? Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que é sábio? Porque o caminho de Deus são retos. Os justos andarão nele, mas os transgressores deles cairão. Está lá em 1 Coríntios, não é isso? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22. Põe, Davi, isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 22.
Davi fica ali numa pressão ali, né? Imagina. A gente acha que é fácil só apertar um botão, aparece o versículo, mas não é assim não. Capítulo 1, versículo 22. Não foi o 15, capítulo 15, é o primeiro. Porque os judeus pedem o sinal, e os gregos buscam sabedoria. Continua. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 24 agora. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos o quê? A Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que eu e você pregamos. Irmão, é Deus, é a mente de Deus que vai formar tudo isso. É a mente de Deus que vai trabalhar tudo isso. Pastor, mas eu não consigo botar as coisas em ordem. Peça a Ele, fala, Senhor, ajuda a colocar todas as coisas em ordem na minha vida. Olha o que diz aqui, eu quero ir com você lá em Colossenses. Olha o que diz aqui em Colossenses, lá no capítulo 1. Glória! Colossenses. Esse Cristo que é escândalo para alguns, mas para nós que fomos alcançados, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Aí lá vai dizer aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 9. Por esta razão, nós também desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Olha o conhecimento aí. Não é o conhecimento dessa terra não, é o conhecer de Deus. É uma intimidade com Deus, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando aonde? Agradando aonde? Em tudo. Então não é só o momento do culto. Israel estava dizendo aqui, sabe o que? Eu vou trocar o que Deus está querendo, é que eu troque o sacrifício por uma verdadeira adoração. Troque o sacrifício por uma verdadeira adoração, porque sacrifício todo mundo tinha. O que Deus estava procurando era um coração sincero. O que Deus estava querendo era um coração sincero. Louvado seja Deus. Ele vai dizer, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento, aonde? De Deus. Aí continua, lá no 11 agora. Aqui a Bíblia vai dizer assim, corroborados em toda a fortaleza. Põe aí, Davi, capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos em poder segundo a força da sua glória. A força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar de quê? Da herança dos santos na luz. Agora olha da onde Ele te tirou, da onde Ele me tirou, como tirou Israel. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos, sabe o que? Redenção, em quem nós temos, sabe o que? Perdão, em quem nós temos justificação, em quem nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Ele vai dizer qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Querido, então é isso para mim, para a tua vida. Converte-te, Israel. Não era a aliança que estava trazendo resultado positivo, sabe por quê? O povo não estava pobre não, o povo estava pobre era espiritualmente. Condições financeiras eles tinham condição financeira. Prosperidade nem sempre é sinônimo de que a vida espiritual está abundante. Tem pessoas que estão confundindo muito. Ah, mas olha o que eu tenho, não. Está confundindo as coisas. A igreja lá no Apocalipse fala assim, você diz que rico sou e de nada tenho falta. Olha, e não sabe que é pobre, cego, miserável, e está o quê? Ao Senhor diz o quê? Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo.
E a outra que não tinha quase nada, não. Conheça a tua pobreza. Conheça a tua pobreza, a tua fraqueza. Aleluia. Conheça a tua pobreza, mas o Senhor, mas tu é rico. Aleluia. Irmão, isso é Deus que está falando. Aleluia. Então qual é o sinal que eu estou pedindo de Deus? Ontem nosso irmão falou lá, o evangelista falou, quando o Senhor falou para o rei, falou assim: pede um sinal a Deus. Pede uma confirmação a Deus. Ele falou: eu não vou pedir, não vou tentar o Senhor. Mas Deus estava querendo, falou: Senhor, eu mesmo vou te dar um sinal. Eu mesmo vou te dar um sinal. E não, eu vou pedir sinal nada, eu já acredito em Deus. Eu vou falar assim: acreditar, um monte de gente acredita e não vive. O que Deus está querendo é um povo que vive essa obediência, que realmente a palavra do Senhor. É um povo que o Senhor fala: vai, abre mão. O evangelista Ira pregou uma palavra aqui, e uma palavra, uma frase que ele falou aqui: nós precisamos ter mais tempo para buscar a Deus. Irmão, a hora vai ser a mesma. 24 horas vai ser isso aí todo dia. O que Deus está procurando, sabe o quê? Alguém que abra mão de alguma coisa para realmente acrescentar o espaço. Eu entendi dessa maneira que Deus renuncia a alguma coisa, abre mão de alguma coisa, senão vai sempre ser a mesma coisa. Vai sempre ser isso, é sempre esse sermão, é sempre esse sermão. O povo já está brigando com o sacerdote, o povo brigava com o profeta, agora o Senhor está falando o quê? Chega um ponto que Deus fala: o Senhor tem uma contenda com Israel. Deus tem um acerto, Deus tem algo a tratar, e quando é Deus que vai entrar em ação agora, porque os vasos não estou acreditando mais, os instrumentos não estou acreditando, os sinais eu não estou acreditando mais, mas o Senhor, eu mesmo vou te dar um sinal. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus está falando de uma restauração, de uma prosperidade, que é Ele que vai manter, mas é uma prosperidade que não vai ser igual àquela que veio o vento e levou tudo. A minha casa está cheia, foi só a sensação de bem-estar, foi tudo embora. E sabe como Deus me deu essa palavra? Lá em Êxodo capítulo 9. O povo já tinha experimentado tanta coisa boa, mas agora o Senhor está falando assim: o povo casou com mulheres estranhas. É necessário despedir. Ele já rasgou, caiu, falou assim: não, o povo fez isso, nós casamos com mulheres estranhas. Avivamento veio, mas o avivamento também exige alguma coisa de nós. O avivamento exige alguma coisa. Se eu não me envolver, o avivamento vai ficar sempre experimentando 1, 2, 3, 4, 5 e nunca a igreja toda. Então nessa noite, entregue totalmente para Deus. Entregue tudo realmente para Deus. Não deixa, mas isso aqui Deus sabe que não. Aonde tiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Não precisa mostrar para mim, mostrar para o pastor, nada não. Deus sabe que aonde tiver o meu coração, aí está o teu tesouro. Porque não, isso aqui não. Aí Deus sabe, então nesse lugar aí eu não consigo reinar nessa área da tua vida. Eu não consigo ser Deus nessa área da tua vida. Eu fico às vezes admirado com pessoas que falam: Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que eu sou assim. Como Ele sabe, como que Ele quer mudar tanta coisa. Mas eu preciso fazer o quê? Deus faz. Cumpra em mim, como disse Ana, cumpra na serva do Senhor conforme a tua palavra. Peça os teus olhos agora. Peça os teus olhos agora. Posso orar? Nós estamos passando, já estou glorificando o nome do Senhor. Recebe essa palavra.